E a gente segue com notícias, porque é feriado nacional, mas o Brasil não para, muita notícia, muita informação. A gente volta a falar de COP30, é isso? O governo Lula gastou mais de 71 milhões de reais em hospedagem flutuante na COP30. Foram 850 cabines contratadas em navios de cruzeiro, sendo 450 destinadas às delegações internacionais. Outras 400 cabines foram reservadas para a equipe brasileira, ao custo de 45 milhões de reais. Segundo a Secretaria Extraordinária da COP30, o valor final ainda pode aumentar. A hospedagem em navios foi adotada por causa da falta de leitos em Belém. A cidade precisou dobrar a capacidade para receber cerca de 60 mil participantes. Consta, a gente está ilustrando aqui essa nota com as imagens do iate, do barco, né, que o presidente Lula, a Janja ali, alugaram para passar alguns dias na COP, mas eu nem estou falando desse custo, eu estou falando de um navio de cruzeiro, né, o custo aí de mais de 70 milhões de reais com esses dormitórios, com essas acomodações aí para algumas das delegações internacionais e também para o Brasil. Esse aí é um outro custo, né, quando o gabinete oficial do Brasil foi transferido para esse barco em Belém do Pará. Pois é, um barco que tem a propriedade de uma pessoa bastante enrolada com a justiça, né, e que não dá para entender por que o Lula não aceitou um barco da Marinha, quase gratuito, né? Então, tudo isso é escandaloso e mostra o desprezo que o presidente tem para com a coisa pública, né? Agora, quanto aos cômodos flutuantes aí para delegações e convidados, né, mostra aquilo que todos nós denunciamos desde o começo. Não era para fazer o evento em Belém, no Pará, por falta de infraestrutura. O alemão está certo, não é uma questão de preconceito com Belém do Pará, é uma questão de uma cidade onde metade vive em favelas, onde 90% quase não tem saneamento básico, onde falta hotel, falta estrada, aí vai lá e usa o dinheiro da Itaipu para fazer estradas expressas, isso vai aparecer na frente como escândalo de corrupção, podem ter certeza, né? E precisam contratar um custo multimilionário, cômodos flutuantes, para poder receber essas delegações todas para debater sabe-se lá o quê, né? E cá entre nós, um fracasso também quanto à arrecadação de fundos, que era um dos intuitos do governo brasileiro. Então, tudo na COP30 foi um fiasco, né? Tudo, mas a turma do governo federal ainda está em negação, ainda está tentando fazer propaganda, né, que é o que eles sabem fazer, gastam isso, mais dinheiro ainda, contratam influenciadores, tentam fazer propaganda enganosa o tempo todo, estão tentando nos convencer de que o evento todo foi um sucesso. Não foi. E olha só que curioso, Piotr, eu estava lendo a nota aqui na íntegra, a Secretaria Extraordinária para a COP30, chamada de SECOP, a gente está trazendo aqui 71 milhões de reais de custos dessa hospedagem aí nos navios, né? Mas eles dizem o seguinte, o valor final da despesa executada ainda está em evolução diária, conforme necessidades efetivas de hospedagem e conforme os mecanismos contratuais de opção de venda provisória e definitiva. Quer dizer, o valor é flutuante também, não só o navio, mas o valor que a gente vai pagar. O Consta fez menção aí, né, que se fosse o navio da Marinha seria quase de graça, e é quase de graça mesmo. Porque, por exemplo, já é um navio da Marinha. O que ia gastar com ele? O deslocamento, mas os navios da Marinha já se deslocam. Então, quer dizer, custo baixo. A tripulação já é remunerada, porque ela faz parte do corpo militar da Marinha de Guerra, então não há problema algum. Você teria ali uma guarnição, que é o pessoal civil, que também é do Palácio do Planalto, que são pessoas que estão diretamente ligadas ao presidente, ou seja, seria muito mais barato, mas enormemente mais barato. Mas aí alguém pegou e falou assim, não tem luxo suficiente, porque eles contrataram um iate de luxo. E lembrar que o presidente Bolsonaro, quando viajava, ficava em hotel de trânsito aqui no Brasil. Hotel de trânsito, eu já expliquei, é uma hospedagem dentro dos quartéis em que recebem, por exemplo, oficiais que passam ali
por algum período naquele quartel. Como ele não tem dormitório ali assegurado, porque ele não faz parte daquele quartel, então tem o que chama hotel de trânsito. É um lugar simplésimo, tá? No máximo 3 estrelas, comparado a um hotel 2, 3 estrelas. É um quarto com banheiro, porque o lugar de almoçar e os refeitórios são todos coletivos nos quartéis, inclusive, sim, para oficiais, para suboficiais e sargentos e, claro, o pessoal, os soldados. Para não gastar, porque tinha uma visão, obviamente, de zelo com o dinheiro público. Aqui não, a Janja queria, como a gente viu, dançando. Aí eu vou lembrar mais uma vez, o governo brasileiro está querendo atrair dinheiro de vários países do setor privado para esse fundo do Lula, quando vê a Janja e o Lula num iate de luxo, numa cidade que não tem saneamento básico. Essa é a questão. Imagina esse chefe de Estado ou um chefe de governo que vai lá no parlamento dele, na Europa, por exemplo, e diz assim, o chanceler alemão, vamos dar dinheiro para o Brasil? Aí, obviamente, um deputado sabe do que está acontecendo, fala assim, mas o presidente do Brasil e a primeira-dama ficaram num iate de luxo, numa cidade que não tinha hospedagem, fizeram um evento que foi uma catástrofe e que as pessoas que moram lá, os belenenses, não têm saneamento básico. E você acha que um sujeito que fica ostentando riqueza vai gastar bem o dinheiro do pagador de impostos, por exemplo, alemão ou de qualquer outro país? A chance de trazer dinheiro para esse fundo, se não me engano, é Florestas para Sempre, alguma coisa assim, né? Acho que é TFF, alguma coisa assim. Ou seja, a chance é muito pequena. E o setor privado, então, depois que viu a carta do Bill Gates, em que ele demoliu completamente esse argumento da mudança climática, dizendo não dá para acabar com a espécie humana para salvar o planeta, não, né? Porque esses ambientalistas xiitas, esses todos de extrema esquerda e radicais ao extremo também, querem acabar com a espécie humana para salvar o planeta. Fala para mim, quanto de inteligência tem nisso? Zero. Aliás, zero é um número muito agradável, né? Porque zero sugere que não tem nada. Não, é negativo. Olha o verão chegando, calor, praia, piscina, menos roupas e a balança marcando sobrepeso. Não dá certo. Sem contar que boa saúde também não combina nem um pouco com quilos extras. É nessa hora que você sabe que pode contar com o carinho da Vitae Gold, sempre pensando no seu bem-estar. Se sua vontade é ficar magro, conheça agora o protocolo Você Fit da Vitae Gold. Um processo que conta com acompanhamento completo para homens e mulheres. Veja os casos reais do Márcio Oshiro, de 45 anos, e da Evelyn Cristina, de 28. Os dois cumpriram direitinho o protocolo Você Fit e atingiram ótimos resultados. O programa desenvolvido pela Vitae Gold inclui consulta com nutricionista, plano de reeducação alimentar e fórmulas de comprimidos exclusivas. Para homens, o Termovit, que acelera o metabolismo, ajuda na queima de gordura corporal, principalmente na região abdominal. Para mulheres, o Feminifit, com óleo de cártamo, chá verde e outros componentes que ajudam a dar a sensação de saciedade e aceleram a queima de gordura. Também um aplicativo para acompanhar o passo a passo do seu emagrecimento. Importante, o protocolo é feito individualmente, exclusivamente para cada caso, de acordo com o resultado da sua consulta, biotipo, peso e IMC. Ligue para a Vitae Gold 0800 291 2200. Garanta a sua vaga no protocolo Você Fit. Passe a viver com mais saúde, disposição e qualidade de vida. Eu repito o número, anote aí, 0800 291 2200. Não deixe o estresse tirar a sua esperança. Chegar ao peso ideal é possível. Conte com a ajuda da Vitae Gold, que desenvolve produtos sérios, com alta qualidade e imenso carinho, sempre pensando em você. 0800 291 2200. Se ficou alguma dúvida, ligue já.